Muito boa noite. Neste momento, damos início à abertura oficial do Seminário Internacional Crise, Rumos e Verdades, que acontece até a próxima quinta-feira, dia 11. A crise financeira global está atingindo povos de todo o mundo. A comunidade internacional busca soluções e rumos para superá-la. Para compreender as razões desta crise, é preciso debatê-la em profundidade, identificando as verdadeiras causas provocadas por um modelo econômico que fracassou. O governo do Paraná entende que o momento que todos nós estamos vivendo é extremamente grave. Por isso, este seminário vai servir de marco para a formatação de propostas para enfrentar a crise, contrapondo-se ao agora ultrapassado modelo da globalizada. Este seminário, dentro de um espaço democrático, está reunindo os mais categorizados economistas, professores, sociólogos e jornalistas, aos quais, desde já, o governo do Paraná agradece as suas participações. Yuri Gromyko e Andrei Kobiakov, da Rússia, Mário de Costanzo e Lorenzo Carrasco, do México, Tom Paley, dos Estados Unidos da América, Mário Lettieri e Paolo Raimondi, da Itália, Magnus Reiner, da Inglaterra, Alejandro Izurieta, da ONU, Michael Liebig, da Alemanha, Aldo Ferrer, da Argentina, José Félix Rivas, da Venezuela, Marco Naranjo Chiriboga, do Equador. Do Brasil, nós temos Carlos Lessa, Dark Costa, Ricardo Carneiro, César Benjamin, Eugênio Staub, Nildo Ouriques, o senador Aloísio Mercadante, Maurílio Leopoldo Schmidt, José Carlos de Assis, Francisco de Assis Inocêncio, Márcio Henrique de Castro, Franklin Serrano, Carlos Medeiros, secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Paraná, o deputado estadual Enio Verri, Luciano Coutinho, Wilson Cano, Márcio Pockmann, do IPEA, Reinaldo Gonçalves, João Sixo, deputado federal Ciro Gomes. O Seminário Crise, Rumos e Verdades conta com um importante patrocínio, a idealização e a realização do governo do Estado do Paraná, com a participação do governo federal, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Copel, a Companhia Paranaense de Energia, da Sanepar, da Agência de Fomento do Estado do Paraná, do BRDE, da Compagás, Cicobi e Fundação Copel. O apoio da Paraná Previdência, do BNDES, da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social, a FUSAM, do Conselho Regional de Economia do Paraná, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, da Associação dos Profissionais da Copel, do Conselho Regional de Administração do Paraná. Senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores da TV Paraná Educativa, da Rádio Paraná Educativa AM 630. Fazem parte da mesa de abertura, Sua Excelência, o governador do Estado do Paraná, o governador Roberto Requião, o vice-governador do Estado, Orlando Pessutti, os economistas Carlos Lessa e o professor Dark Costa, presidente da Gradiente, Eugênio Staub, também a presença do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, superintendente comercial da região sul do Banco do Brasil, João Carlos de Nóbrega Pêssego, também a presença do diretor de operações do BRDE, representante do Paraná, Renato Viana, também a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o Sistema FIEP, Rodrigo da Rocha Loures, também o presidente da FACIAP, Ardson Naim Akel, também o presidente do Grupo Positivo, professor Oriovisto Guimarães. Mais uma vez, aos amigos que aqui estão conosco, vamos informando, e especialmente aos nossos amigos, e agradecendo pela audiência aos amigos que nos acompanham através da TV Paraná Educativa e também sintonizados nas ondas da Rádio Paraná Educativa AM 630, o nosso seminário está tendo cobertura jornalística para várias regiões do mundo. Estão credenciados correspondentes da China, da Itália, dos países árabes, da África de um modo geral, da Inglaterra, do Uruguai, do Peru e do Panamá. Neste momento, amigo telespectador, amigo ouvinte da M630, senhoras e senhores presentes ao grande auditório do Canal da Música, Curitiba, capital do Paraná, com a palavra o governador Roberto Requião.
O governo do Estado do Paraná chegou à conclusão que deveria colocar a sua televisão pública, a televisão educativa, a serviço da verdadeira abertura e aprofundamento do debate sobre a crise que vive o mundo hoje. Nós ligamos a televisão e não temos um dado sobre o México, absolutamente nada sobre a Rússia. Nós temos uma mídia extremamente bem comportada e unilateral. Era preciso que nós estabelecêssemos a multiplicidade das opiniões e das análises. Conversava eu outro dia com a ministra Dilma Rousseff, e a ministra me estimulou. Esse Requião vai fundo. É preciso que nós discutamos isso à exaustão. E nesse seminário temos, então, representantes de várias correntes de pensamento, várias análises interpretativas da crise que vivemos nós brasileiros, que se inscreve na grande crise do capitalismo financeiro no mundo, notadamente nos Estados Unidos, onde todo o processo teve origem. Este seminário não seria possível sem a colaboração do governo federal. Nós viabilizamos os recursos necessários para o que vai se desenvolver aqui, com apoio de empresas públicas do Paraná e de empresas vinculadas ao governo federal, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mas o fundamental é a multiplicidade das opiniões. O que é que está acontecendo com o nosso país? Estamos nós no caminho certo? O nosso destino é nos transformarmos numa formidável plantation, como aquelas que os ingleses administravam na África ou na Índia? Será que esta regressão a um modelo agrário resolve o problema do emprego? Ou estamos certos quando dizemos que a industrialização é o caminho? O governo federal libera o depósito compulsório dos nossos bancos, mas o dinheiro não flui para o setor industrial. Os bancos, alegando a necessidade da liquidez, aplicam em letras do Tesouro Brasileiro. Nós estamos numa crise de crédito e nós temos o problema brutal da saída de recursos do país. O dólar continua entrando bem, as moedas estrangeiras mantêm o seu fluxo de investimento, mas nós tivemos na balança de entrada e de saída um prejuízo de 7 bilhões de dólares, segundo as últimas informações publicadas pelo governo federal. O capital desaparece. E nós estamos, então, à procura de um caminho, mas, acima de tudo, à procura de um espaço democrático para a discussão desses problemas. O governo do Paraná tomou a iniciativa. O apoio ao seminário surgiu de intelectuais como Carlos Lessa, do nosso Dark Costa, no que diz respeito à organização. E a contribuição do Enio Verri, nosso secretário de Planejamento, da equipe da Casa Civil com Rafael Iatauro. E conseguimos construir um espaço magnífico de debates. Mas eu queria destacar alguma coisa que já foi dita pelo nosso Boto Júnior, o nosso apresentador. O seminário está tendo cobertura jornalística para várias regiões do mundo. A nossa Paraná Educativa envia o seu sinal 1320 horizontal da Patagônia até o Canadá. Ela tem um alcance extraordinário através da leitura pelas antenas parabólicas. Mas nós estamos tendo cobertura da China, correspondentes chineses, da Itália, dos países árabes, da África, da Inglaterra, do Uruguai, do Peru e do Panamá. Uma boa parte do mundo está interessada
no que acontece aqui, no que acontecerá nesse seminário. Vocês notaram que nós não temos aqui a inscrição de nenhum dos órgãos de comunicação representativos do Brasil, nenhum dos jornalões, nenhuma das agências se credenciou para participar, cobrir e dar a sua opinião. Aliás, eu cometo aqui um equívoco. A Carta Capital vai fazer uma cobertura e o Mino Carta se comprometeu a fazer um encarte com todas as posições expendidas ou assumidas pelo nosso seminário. Hoje é a abertura. E todos nós queremos saber o que pensa o setor industrial da crise. Era importante que nessa mesa nós tivéssemos representantes das classes produtoras, representantes das organizações empresariais. E o representante escolhido para a abertura desta sessão, primeira sessão desse seminário, é o empresário Eugênio Staub, da Gradiente. Ele fará a sua exposição e, posteriormente à exposição, nós abriremos a palavra para representantes da mesa que queiram fazer um comentário ou uma intervenção. De dia 7, que é hoje, até dia 11, pela manhã e pela tarde, nós teremos mesas de debates. Estas mesas se submeterão ao questionamento do público. Questionamento do público presente no auditório por escrito ou através da internet e do telefone. Nós queremos dar um máximo possível de transparência. E no último dia, nós iremos publicar as despesas que fizemos, o que gastamos e o valor da contribuição de cada órgão que participou da viabilização desse encontro. Sem mais delongas, para dizer o que deve ser dito e não o que todos gostam de escutar. O empresário Eugênio Staub. Senhor governador do Estado do Paraná, Dr. Roberto Requião, demais autoridades presentes, meus companheiros de mesa, senhoras e senhores. É uma enorme honra estar aqui hoje, participando da abertura desse seminário, e é, mais do que uma honra, uma grande responsabilidade. Quem de nós nessa sala poderia imaginar 5, 6 meses atrás, que nós estaríamos tratando de trabalhar 3, 4 dias num seminário para discutir uma crise dessas proporções. Essa crise é tão inesperada quanto ela é grave. Costumo fazer analogia com aquela situação que nós vemos em alguns filmes de cinema. De repente acordamos um dia com notícia de que um meteoro se dirige à Terra com o risco de destruí-la em poucos dias ou poucas semanas. É isso que aconteceu com essa crise. Ela chegou e pegou quase todo mundo, no mundo inteiro, desprevenido. Os números dessa crise não são conhecidos e continuam nos surpreendendo. Ainda ontem tivemos notícia do desemprego dos Estados Unidos, no mês de novembro, que era esperado em 300 e poucas mil pessoas e resultou em 550 mil pessoas. A taxa de câmbio, tão volátil quanto desvalorizada, não encontrou ainda o seu novo nível. Enfim, todos os dias nós temos sido surpreendidos com notícias que nos dão a segurança ou a insegurança de não sabermos exatamente qual é o tamanho e extensão dessa crise. Mas é preciso
avaliá-la, debatê-la e é preciso reagir a ela. Gostaria de começar, só para dar o tom, com o parágrafo inicial de um competente texto escrito por um economista, Olivier Blanchard, que é o diretor do Departamento de Pesquisa do nosso conhecido Fundo Monetário Internacional. Ele preparou um documento, esse texto, para ser apresentado aos participantes da reunião G20, do qual participou o presidente Lula, há 3 semanas atrás, dos Estados Unidos. Vou fazer uma tradução rápida desse parágrafo, que dá a dimensão realmente da situação que nós estamos enfrentando, para depois nós entrarmos no mérito das soluções. As perspectivas econômicas globais deterioraram mais durante o último mês, à medida que a crise global financeira piorou. A crise financeira destruiu a confiança dos consumidores e dos empreendedores, produzindo um grave declínio da demanda doméstica. Isso no mundo inteiro. A dinâmica continua a ser negativa, com as atividades se esfriando cada vez mais no 3º e 4º trimestre, e os indicadores de confiança alcançando níveis que não alcançaram nas últimas décadas. Nos mercados financeiros, apesar da adoção de corajosas e abrangentes medidas de política pelas economias mais avançadas, continua havendo crise de liquidez, refletindo grande choque na confiança nas contrapartes. A desalavancagem e a venda forçada de ativos continuam sem cessar. Essas condições financeiras difíceis, acopladas à perda de atividade econômica, fazem prever um grave aumento nas quebras das empresas, nas economias mais avançadas. As economias emergentes também vieram receber pesadas perdas, como se vê no crescimento dos spreads, da dívida soberana e da dívida das corporações, e a pesada pressão nas taxas cambiais. Nada disso é novidade agora, seria um exercício de futurologia sem credibilidade meses atrás, mas essa é a realidade colocada para os principais líderes do mundo há 3 semanas atrás. E é uma realidade que nós conhecemos bem. Todos nós sentimos isso nos últimos dias, nos últimos 60 dias no Brasil. Mas é bom falar do Brasil num contexto histórico. É bom lembrar que o Brasil, durante o século passado, o século XX, teve um desempenho brilhante no seu crescimento, sendo o primeiro crescimento da maior parte das décadas daquele século. Durante os primeiros 80 anos do século passado, de 1900 a 1980, o Brasil teve o índice de maior crescimento de sua economia em relação a todas as economias do mundo. Fomos campeões mundiais de crescimento do PIB, sobretudo nos anos até 1980. Na primeira metade daquele século, o Brasil cresceu 4,3%. E na segunda metade do século, o Brasil cresceu 5,3%. E só não cresceu mais porque, a partir de 1980, de certa forma, o Brasil perdeu o rumo. E fechou o século em 2º ou 3º lugar no crescimento mundial, porque os últimos 20 anos representaram uma mudança de política. A verdade é que, a partir de 1980, o Brasil entrou na conversa do consenso de Washington, hoje totalmente desmoralizado, e as políticas econômicas de nacional desenvolvimento no país e as políticas financeiras passaram a ter outras prioridades e outra orientação. E a partir daquele ano de 1980 e até recentemente, o Brasil teve um comportamento diametralmente oposto ao que tinha tido anteriormente, pífio.
A verdade é que nós estamos resgatando nos últimos anos o nosso pensamento histórico, há uma prioridade para o desenvolvimento e o famoso consenso de Washington está muito desmoralizado. Esse consenso prejudicou nosso país, nosso continente sul-americano e a maioria dos países emergentes durante 25 anos. De qualquer forma, o que resta aí é de que nós temos um DNA de crescimento que está no setor público, está no cidadão, está no empreendedor brasileiro. E fomos capazes, e esse é a informação pertinente para esse momento, fomos capazes de crescer durante a Grande Depressão dos anos 30. Não se sabe, embora os sinais sejam cada vez mais nessa direção, se o mundo desenvolvido vai enfrentar o que se chama depressão. Aliás, existe alguma dúvida sobre o que seja uma depressão, embora de 1929 em diante, de 30 em diante, seja muito bem caracterizado. Mas existe o risco disso acontecer. Mas o Brasil venceu esse período e cresceu todos os anos da Grande Depressão, como cresceu todos os anos dos primeiros 80 anos do século passado. Não teve um ano negativo até 1980. E o que foi feito? Houve uma intervenção forte do governo, a economia brasileira era muito menor, muito mais simples do que hoje, era centralizada na economia cafeeira, e o governo federal, com coragem, comprou safras de café e os queimou. E com isso, e outras medidas, inclusive um incentivo a partir daquele momento à industrialização, pelo reconhecimento de que era necessário diversificar nossa pauta econômica, o Brasil venceu esse período da depressão e não teve nenhum ano de crescimento negativo. Pelo contrário, na década de 30, o Brasil cresceu uma taxa de 4,3% ao ano. Não podemos reproduzir a experiência de 50 e tantos, 60 anos atrás. Hoje isso equivaleria ao governo federal comprar 1 milhão de veículos por dia, já que o setor motor do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento tem sido o setor automotivo, comprar 1 milhão de veículos por ano e destruí-los, transformando-os naqueles cubos que a gente vê também no cinema, de aço e ferro. Isso é uma piada e não pode acontecer. Mas, de qualquer forma, mostra a importância da intervenção do governo e da agilidade e de pensar fora da caixa. E é isso que nós estamos precisando fazer hoje, e é isto que esse seminário se propõe a fazer. Vamos discutir, da forma mais ampla, fora da caixa, o que pode ser feito. O que o Brasil pode fazer nesse momento, já que não pode comprar 1 milhão de automóveis por ano? A primeira coisa que pode fazer, no âmbito internacional, como já vem fazendo o governo do presidente Lula, é insistir na maior articulação internacional, liderando-a em parte, e insistir numa nova regulamentação de todos os fluxos financeiros mundiais. Há muito tempo se fala nisso no Brasil, mas isso não ganhou o eco que hoje ganha em função da crise. Crises, como todos nós sabemos, são oportunidades. E o Brasil é um país exímio, aproveitador de oportunidades em crises. A crise atual cria condições, e hoje é unânime. O próprio Fundo Monetário Internacional, vejam só, está dizendo que é necessário ter mais regulamentação, que é necessário ter mais articulação, é necessário ter mais liquidez, é necessário apoiar as economias emergentes, é necessário proteger as economias de baixa renda. Vejam só, o próprio Fundo Monetário chega a essa conclusão. Então, o momento agora é do Brasil crescer e aparecer no nível internacional. Mas isso não resolve o problema de imediato. O que resolve o problema de imediato são medidas importantes, como o restabelecimento internacional na confiança no sistema financeiro. Isso é uma prioridade internacional, os governos têm se dedicado a isso. Nós não precisamos fazer isso, porque o nosso sistema financeiro não sofreu abalo de credibilidade. Nosso sistema financeiro é forte. De qualquer forma, é necessário que isso ocorra mundialmente.
é necessário que hajam reforços de liquidez, que também vem ocorrendo graças à iniciativa de países líderes e de países emergentes como o Brasil. O Brasil tem tomado medidas ousadas no sentido de melhorar a liquidez. Mas nesse momento, nessa questão, é preciso entender a diferença entre liquidez e crédito. O governador acabou de falar que nós estamos vivendo uma crise de crédito, e é verdade. Ela foi precedida por uma crise de liquidez. Houve um enxugamento da liquidez mundial e com reflexos no Brasil. Mas agora a crise é de crédito. E a diferença é a seguinte: a liquidez diz respeito aos recursos que têm que estar à disposição do setor financeiro para emprestar, para movimentar a economia. Esses recursos desapareceram, mas estão voltando. Já ouvimos o presidente do Banco Central dizer outro dia que a liquidez está voltando a níveis normais, baseado nas estatísticas do Banco Central. Mas não há crédito. Quem é empresário sabe que não há crédito. Por quê? O sistema financeiro, devido a mudanças importantes da psicologia da relação entre emprestadores e emprestado e aqueles que tomam emprestado, mudou as regras de crédito. O consumidor que antes tinha crédito para comprar um automóvel, hoje pode não ter mais. Há inúmeros exemplos desse tipo. Portanto, é necessário que haja uma volta ao crédito. Não quero me expandir demais, principalmente falando sobre temas acadêmicos, para uma plateia que é muito mais capacitada academicamente do que eu. Mas o que nós podemos dizer é que o Brasil precisa resgatar o sistema de crédito. O Brasil precisa tomar outras medidas importantes, complementares, que ainda não foram tomadas. Antes de ir a elas e finalizar, eu gostaria de mencionar como é que essa crise internacional nos atinge. Porque a economia brasileira está bem, está crescendo, está sadia, temos todos o sentimento de que as coisas aqui estão bem, estão, de modo geral, muito bem, mas essa crise internacional nos atinge de várias formas. A primeira é pelo desaparecimento da liquidez internacional, já mencionada, que representa cerca de 25% do crédito disponível no país. Isso, de per si, não seria um grande problema, porque ela não desaparece por completo. Digamos que ela desapareça em 80%, que é o que aconteceu no primeiro momento, e que permaneça ausente em 80%. Isso quer dizer que 80% dos 25% que nós tínhamos de crédito tem que ser reposto. O Brasil tem várias fontes para isso internas. Somos um país com taxas elevadíssimas de compulsório, remunerada e não remunerada. A liberação do compulsório, que já começou, cerca de metade já foi liberado, é uma devolução de liquidez. Portanto, a liquidez é um choque de primeiro momento, mas ela não é permanente para nós, porque nós temos como escapar dela, sem recorrer aos recursos externos. O segundo problema é maior, bem mais complicado, é o desaparecimento do crédito que o governador mencionou. Esse é um problema de fator de confiança, é um fator psicossocial. Hoje, graças à mídia, graças a tanto falar em crise, graças a ver a desgraça dos países desenvolvidos, nós estamos imbuídos da crença de que nós estamos numa grande crise, que não precisa ser grande para o Brasil. Mas isso condiciona os comportamentos dos agentes todos. Há poucos dias me falava um economista sobre a importância do governo incentivar os consumidores a comprar. Aliás, o presidente Lula tem feito isso. Mostrar confiança, vão às compras, porque senão o desemprego virá como consequência disso. Esse mesmo economista, minutos depois, me dizia que ele tinha roubado o automóvel dele e que, tendo perdido o automóvel, ele tinha recebido do seguro, mas que não ia comprar outro automóvel agora, porque estava esperando os preços baixarem. Esse é o problema do comportamento dos microagentes. Cada um de nós tem certeza que o preço vai baixar, ou que não era de comprar, ou que eu vou perder o emprego, e isso é uma questão psicossocial, é uma questão que precisa ser tratada. A terceira forma como a crise nos atinge é através da queda de volume e queda de preços dos commodities.
é grave, e é muito grave no primeiro momento, porque é um momento em que todo mundo ajusta estoques. Então, a primeira leitura de um cenário desse é dramática. A China deixa de comprar minério da Vale, mas não é que apagaram todos os alto-fornos da China, pode ter desligado alguns, mas haverá continuado o consumo. Mas os estoques que estão, como os americanos chamam, no pipeline, vão ter que ser ajustados. Então, o impacto de quem está embarcando no commodity é muito grande no primeiro momento. Mas, mais adiante, nós vamos ver uma retomada a níveis menores dos embarques e dos preços. A quarta forma como essa crise nos atinge é para a valorização do dólar. Aliás, a valorização do dólar é uma dessas incoerências da economia mundial. Ninguém discute a fraqueza da economia americana e da ladeira descendente daquela economia. Mas quando as pessoas, os investidores do mundo inteiro querem buscar segurança, vão ao leito do Tesouro americano. É uma dessas incoerências das regras econômicas mundiais, mas é uma verdade, a ponto de hoje o leito do Tesouro americano está pagando um juro inferior a 1% ao ano, com tendências a chegar a zero, como, aliás, já foi no Japão. Essa valorização do dólar e a desvalorização do real não é necessariamente mal. Não é necessariamente mal. Porque um dos graves problemas da nossa política econômica, há 10 meses atrás, era a excessiva valorização do real. Então, a desvalorização do dólar, ela torna a nossa exportação mais competitiva, ela mitiga, de certa forma, a perda de preço das commodities, porque caindo o preço da soja, caindo o preço do minério, caindo o preço dos nossos itens de exportação, inclusive do petróleo, de certa forma, há uma recuperação da renda interna através de uma taxa de câmbio melhor. Então, a perda da taxa de câmbio não é necessariamente má e ela não é necessariamente grave. Tenho comigo aqui o Jornal do Globo, que, como tantos outros, publicou anteontem, dólar acima de 2,50. Parece o caos, né? Parece o fim do mundo. Não é. Vamos lembrar 2005. Em 2005, nós temos a taxa média mensal aqui de todos os meses, foi caindo ao longo do ano, mas a taxa média do ano foi 2,43. 2005. Se nós acrescentarmos a inflação a essa taxa, porque salários e custos internos cresceram, a taxa de 2005 hoje seria 2,84. Isso quer dizer que se a taxa média de câmbio no ano que vem for inferior a 2,84, nós não estamos numa situação pior do que nós estávamos em 2005, quando a economia funcionou, as empresas exportaram, quem tinha que importar, importava, e muita gente ganhou dinheiro. Portanto, essa questão do dólar, que nos choca, não é necessariamente tão grave. Vamos ao que pode ser feito além do que foi feito. A questão do automóvel não tem muito jeito. Nós vamos sofrer uma queda grande, como de resto em todo o mundo, e o volume vai cair 20% ou 30%. Mas isso estava exacerbado. O automóvel era o principal indicador industrial de emprego brasileiro. Era o carro-chefe. Continuará sendo o carro-chefe, mas não tem muito jeito. O que nós precisamos fazer é preservar o crédito à habitação. Não haver crédito à habitação, isso sim seria desastroso. Seria realmente um drama. E precisamos fazer política fiscal. Especificamente, nós temos, só para ampliar o debate, também para finalizar, para colocar o debate, nós temos algumas ideias para colocar na mesa, que é uma redução básica da taxa básica de juros. O mundo inteiro está baixando juros. O Brasil, ficando onde está novamente tendo a taxa de juros elevada, e a mais elevada do mundo, e elevada em relação aos outros países. Veja o caso da Inglaterra. Aliás, o primeiro-ministro Gordon Brown surgiu dessa crise como um grande líder no momento de crise. Alguém que está aproveitando o momento para ganhar espaço político. A Inglaterra, essa semana passada, reduziu a taxa básica de juros de 3% para 2%. Reduziu 1 ponto percentual. Mas isto quer dizer que ela reduziu em 1/3 a taxa básica de juros de um momento para outro. Considerado agressivo até por alguns colegas da Europa, deles da Europa. 1/3 da taxa básica de juros do Brasil seria uma redução de 4,5%.
A notícia que temos agora é que, face ao quadro de desemprego americano, o Brasil vai baixar a taxa de juros essa semana 0,5%. Não faz diferença. Então, o choque na taxa de juros, no momento que não vai haver inflação, e não há perigo de inflação, há deflação no momento, principalmente para os derivados de commodities, seria uma primeira coisa a ser feita e muito sadia. Liberação do compulsório não remunerado, desde que os bancos o emprestem, que deem crédito. É uma ideia que já está circulando, que faria uma diferença no caminho de liquidez virar crédito. Redução ou exclusão do IOF sobre crédito a curto prazo, tornar o crédito mais barato, incentivar. Redução da taxa de juros dos órgãos de financiamento do governo, que já opera taxas menores, principalmente o BNDES, mas uma redução também ajudaria. E, finalmente, maiores prazos para o recolhimento de impostos. Foram dados 10 dias, é muito pouco. 30 dias ou 60 dias faria uma grande diferença, especialmente se for por período temporário, seria um incentivo à atividade econômica. Sabemos das dificuldades que isso traz para fechar as contas mensais do governo, mas se houver uma grande recessão, as contas do governo não fecharão da mesma forma. Habitação, crédito à habitação é fundamental e o investimento tem que ser preservado. Tem que se estender o tapete vermelho para o empresário, grande, pequeno, individual, que queira fazer investimento no ano que vem. Durante algum tempo, a suspensão de tributos sobre investimento seria, para 2009, por exemplo, seria um bom caminho para isso. Fora isso, é atuar no psicossocial, é mostrar que a crise existe, mas que nós já fomos no passado e somos maiores do que ela. Eu tenho confiança que o Brasil vai sair bem dessa crise e aproveitar as oportunidades. Mas é através de debates como esse em que nós vamos encontrar esses caminhos. Muito obrigado pela honra. Alô, som. Equipe técnica, por gentileza. Abrir o som da mesa, por gentileza. Governador Roberto Requião. Aí está. O agradecimento do governo do Paraná, a exposição precisa do presidente Agradiente, Eugênio Staub. A ideia desse primeiro dia é estabelecermos uma plataforma de preocupações do empresariado brasileiro. Então, eu gostaria de, se assim o desejarem, ceder o uso da palavra de uma forma concisa, como recomenda o momento, aos representantes do empresariado presentes. Queria também registrar a presença no plenário do deputado Antônio Anibeli, vice-presidente da Assembleia Legislativa, do deputado Péricles Oleben de Mello, deputado estadual, e do nosso Darcy Piana, presidente da Federação do Comércio. Então, a minha sugestão é que ocupasse a palavra para colocar as suas considerações nesse momento, Oriovisto Guimarães, presidente do Grupo Positivo. Muito obrigado, governador Roberto Requião, pela oportunidade que me dá. Não vim preparado, porque a recomendação ela é clara. Vamos falar pouco e rápido. E, rapidamente, quero dizer o seguinte. Nós presidimos um grupo que é o maior grupo de fabricação de computadores no nosso país. Somos maiores do que a Dell e a HP somadas. Somos um grupo 100% nacional. Mas como todos os que produzem computadores nesse país, grande parte dos nossos componentes são cotados em dólar. E quando acontece com o dólar o que está acontecendo hoje, é uma situação quase que impossível de gerir uma empresa como a nossa. Na última sexta-feira eu comentava com o governador Roberto Requião, em poucos minutos, 15 ou 20 minutos,
o dólar foi a 2,62 e em seguida voltou para 2,40. Esses dias, governador, ganhamos uma concorrência do governo federal para fornecer 170 mil computadores durante o ano que vem. As entregas e os preços vão ocorrer durante o ano que vem, mas eu tenho que fechar o preço hoje. Como é que eu faço a conta? Como é que isso vai acontecer? Então, quando a gente vê empresas como a Volvo demitindo 452 pessoas e dando férias coletivas, é importante lembrar que quando o empresário dá férias coletivas, entendam isso como sinal que ato contínuo, depois das férias coletivas, ele vai demitir mais um pouco. Sempre. Porque as férias coletivas não é senão uma maneira de regularizar o fluxo de caixa da empresa. Não pense que é bondade, não é. A coisa é um pouco diferente. Então eu não sei, é claro que eu não sou partidário de câmbio fixo. Acho isso um absurdo, acho que o câmbio flutuante foi uma conquista para o país. Mas meu pedido, minha sugestão para esse seminário é que se discutam formas alternativas de alguma previsibilidade para a variação do dólar, que não seja o simples hedge que os bancos comerciais fazem. Não preciso dizer que a taxa de juro que as grandes empresas pagam, que são as menores, nos últimos meses, dobrou. Simplesmente dobraram. Juros mais altos. Dólar que não encontra um patamar de estabilidade. Crédito mais escasso significam necessariamente menos vendas. Menos vendas significam necessariamente menos produção. Menos produção significa necessariamente desemprego. E isso forma um ciclo que, de alguma forma, nós temos que evitar que aconteça. Não tenho a solução, como eu acho que ninguém tem, mas precisamos sim debater e debater muito o que fazer. Muito obrigado e felicidades a todos nesse seminário. Vamos então ao lado esquerdo da mesa, convidando para uma breve intervenção o Ardisson Akel, presidente da FACIAP. Senhor governador Roberto Requião, boa noite. Saúdo os demais integrantes da mesa, demais autoridades, personalidades presentes nesse auditório e a todos os ouvintes da Paraná Educativa. O sistema de associações comerciais representa o pequeno e médio empresário, de todas as atividades empresariais, do comércio, da indústria, do agronegócio, da prestação de serviços. Disseminados em mais de 280 municípios do Paraná, temos percebido a ansiedade, a preocupação dos nossos associados, que são aqueles empresários que trabalham nas suas empresas, com suas famílias, e vivem cada momento da sua atividade empresarial. A preocupação é grande porque, no momento, vivemos aquele período eufórico das vendas natalinas, mas, a partir de janeiro, há que se estabelecer os níveis de produção, os níveis de compra para o comércio, e a preocupação é grande, especialmente também porque as restrições de crédito e as elevadas taxas de juro preocupam também a tomada de recursos e os novos investimentos. Acho da maior importância essa oportunidade de debatermos essa crise, porque eu entendo que é o momento de repensarmos toda a estrutura da economia mundial. Mas ao pequeno empresário, aquele que não tem o quinhão, o condão de interferir diretamente nas grandes decisões, essa é uma oportunidade excelente de se manifestar e colocar essa preocupação, porque nós entendemos que sempre a pequena empresa é a que vai pagar a taxa de juro mais cara, é a que vai ter a maior dificuldade de se adequar aos movimentos da economia, porque são os vagões do fim do trem que sofrem os maiores impactos no freia e acelera. Eu entendo e gostaria de colocar também aqui a preocupação com aquele comentário que se faz muitas vezes
de que a lei da oferta e da procura é uma lei inexorável e aqueles que tentaram revogá-la não conseguiram e se deram muito mal. Mas eu acredito que nós temos que nos preocupar com a manipulação da lei da oferta e da procura. Aqueles que manipulam a escassez para fazer com que os preços subam ou desçam. No caso, o produto que é mais demandado em todos os setores da atividade é aquele que sempre é mantido escasso para que o seu preço seja cada vez mais caro, é o dinheiro. E é um momento que as autoridades têm que agir de forma mais incisiva, porque o spread, a diferença da taxa de juro cobrado entre aquele que toma o dinheiro e em relação ao valor com o qual ele é captado, está extremamente grande, está absurda no nosso país. Novamente, líder mundial das taxas de juros. Eu acho que no momento que se pretende incentivar a economia, até para se garantir a manutenção do emprego e para se preservar as conquistas sociais desse país, onde nós não queremos jogar mais empresas na atividade informal, não queremos jogar mais trabalhadores no mercado do trabalho sem carteira assinada, é necessário que seja azeitado cada vez mais esses dispositivos de acesso ao crédito e a um crédito mais barato, mais compatível com a realidade mundial, onde, como já foi citado, vemos um movimento incisivo de redução de taxas de juros. Eu gostaria de parabenizar o governo do Estado, os demais participantes por esse debate. Tenho certeza que as conclusões deles serão extremamente relevantes para todos nós. Muito obrigado. Amanhã, pela manhã, às 9h30 da manhã, o tema em debate será crise e economia mundial. A origem e a natureza da crise, intensidade e profundidade da crise, dimensões da crise, teóricas, ideológicas, práticas, novos elementos para superar a crise, recessão e depressão, fluxos de comércio e protecionismo, fluxos de capital, impactos sobre a interdependência internacional. A nossa previsão é da participação, que foi confirmada anteriormente, de Luiz Gonzaga Beluso, economista brasileiro conhecido de todos nós, Yuri Grômico, Rússia, Aloysio Mercadante, nosso senador por São Paulo, Mário de Constanzo, México, e o economista paranaense Maurílio Schmidt. Isso pela manhã. À tarde, teremos outra mesa. Crise e sistema financeiro mundial. As moedas internacionais e o sistema monetário internacional. As organizações multilaterais, arquitetura e regulação. Mudanças no setor financeiro privado e acordos e rearranjo internacional. Participantes: José Carlos de Assis, Tom Paley, dos Estados Unidos, Mário Lettieri, da Itália, Paolo Raimondi, da Itália, e Alex Isarieta. 9h30 da manhã a primeira, 2h30 da tarde a segunda. Eu convido para uma intervenção o presidente da FIEP, Rodrigo Rocha Loures. Governador Requião, esse seminário organizado por iniciativa do Governo do Paraná é extremamente oportuno e importante. Nós precisamos de um novo rumo, aliás, nós precisamos de uma mudança de rumo agora, porque eu estive em reuniões no México a semana passada, em Nova York há 3 semanas atrás, justamente participando de encontros que tratam da crise. A crise é muito grave, muito séria. Os Estados Unidos, a Europa e o Japão já estão em recessão. A tendência às outras economias, todas elas tendem a acompanhar a dinâmica das economias centrais. Por conseguinte, existe um risco, e é um risco muito presente, do Brasil também ir para a recessão, se não houver uma rápida mudança e uma radical
mudança e mudanças fundamentais na política econômica. O Eugênio Staub se referiu à questão fiscal, se referiu à questão monetária, o Oriovisto falou da questão cambial. O que se nota é que o governo ele tem sido mais reativo do que proativo. O grande desafio nosso é nós nos anteciparmos à recessão, governador. Nós não podemos ficar esperando ver o que acontece para ir fazendo ajustes nas taxas de juros ou ajustes na política cambial. Nós podemos e temos condição, e esse seminário possivelmente vai dar ensejo a isto, de reunindo o melhor do pensamento econômico do Brasil, interagindo com pensadores também da comunidade internacional, visualizar quais são aquelas mudanças fundamentais que podem ser feitas na política macroeconômica brasileira já, ainda esse ano, para evitar que aconteça o risco, né, de que o ânimo dos empresários seja perdido. Os empresários estão vivendo um momento no Brasil de crescimento nos últimos 2 anos, isso é evidente, a economia brasileira vai bem, mas este ânimo pode ser destruído. Ele pode ser destruído caso não sejam feitas aquelas correções que se fazem necessárias na nossa política econômica. Primeira delas, a questão do câmbio. O câmbio precisa ter estabilidade, não pode ficar com essa volatilidade. Nesta volatilidade, governador, é impossível para os empresários planejarem as suas operações. Então, isso é um desafio para esse seminário, é visualizar qual seria uma solução para assegurar um mínimo de estabilidade na questão do câmbio. O juros, senhor governador, não é possível nós estarmos pagando os maiores juros do mundo e ainda assim está evadindo bilhões de dólares. Então, nós temos que reduzir o juro em pelo menos 4%. Tem que haver uma redução radical para sinalizar para o empresariado que realmente o governo brasileiro vai apoiar a produção, vai agir pesadamente a favor da produção e dos investimentos. E essa sinalização tem que acontecer a nível de redução de juros. E, finalmente, na questão fiscal, senhor governador, a política fiscal brasileira nos últimos 15 anos tem se pautado pelo conceito do superávit primário. O que é essa questão do superávit primário, se não ficar fazendo recursos fiscais, recursos públicos, para pagar juro? E o Brasil tem pago juro, uma barbaridade de juro nos últimos 10, 15 anos, à razão de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais por ano. Então, a grande mudança que tem que acontecer a nível de política fiscal, que o que deve pautar a política fiscal é a capacidade de poupança do setor público, e não mais o superávit primário. Então, essas são as nossas sugestões, e eu, como paranaense, fico muito orgulhoso de ver que o Paraná está tomando a iniciativa de organizar um encontro como esse, que se propõe a justamente identificar novos rumos e soluções para a nossa crise. Inclusive, governador, gostaria muito de ver com que esse seminário se convertesse como que num observatório permanente, porque a crise não só vai se agravar, como ela vai ser longa. Parabéns, governador. Nós convidamos para uma intervenção tão sucinta, curta e objetiva quanto as anteriores, o nosso deputado Renato Viana, diretor do BRDE e ex-relator do Plano Plurianual de Desenvolvimento no Brasil. Gostaria inicialmente de cumprimentar o governador Requião, o vice-governador Pessutti, toda a sua equipe, e aqueles que organizaram esse seminário tão importante. Acho que somente a ousadia, a coragem, a lucidez do governador Requião é que poderia trazer a debate nesse instante as maiores autoridades, não só da nossa economia, da economia internacional, do sistema financeiro. Eu ouvi, atento à concisa explanação
do Dr. Eugênio Staub, que procurou atacar as causas dessa crise econômica internacional que se abate sobre o nosso país nesse momento, mas, sobretudo, algumas sugestões. Nós representamos, nesse instante, os 3 governos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são controladores do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que acho que, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil e as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento deste país, têm um papel fundamental neste momento. Quando se fala em compulsório, os bancos comerciais, liquidez, nós temos que cumprir, por determinação do Banco Central, a Convenção de Genebra, que nos limita a alavancagem em 9 vezes o nosso patrimônio líquido, o que representa talvez muito pouco. Mas, certamente, essas normas é que garantiram a liquidez não só dos bancos públicos, mas também dos nossos bancos comerciais. A farra, a orgia de financiamentos sem critério, que levou à subprime nos Estados Unidos e depois levou à crise que se repercutiu por toda a Europa e por outros países e por outros e até por outras regiões deste mundo, demonstram realmente a certeza e os critérios que o Banco do Brasil hoje fiscaliza, não só os bancos brasileiros. Mas, nesse instante, o que eu gostaria, para finalizar, é dizer de que, mais do que nunca, o BRDE, que aqui é o maior repassador de recursos com o Banco do Brasil e Bradesco, não só para o crédito automático, para a instalação de novas empresas, para ampliação, para a finamização, a adquisição de máquinas pelo sistema Finame, ou até pelo giro, e neste momento, mais do que nunca, nós temos que encontrar uma solução justamente para a redução dos juros e a negociação dos menores spreads para que possamos atender o empreendedor brasileiro. E esse papel é fundamental para que os bancos de desenvolvimento possam, através de repasses, como foram feitos tradicionalmente pelo BNDES, que considero, se não maior, um dos maiores, e é seguramente o maior banco econômico e social do mundo, possa, já com 90 bilhões no mercado de investimento, possa repassar recurso aos bancos públicos, aos bancos de desenvolvimento desse país, às agências de fomento, à Caixa e ao banco, para que a gente possa, sem dúvida, neste momento, atendê-los, neste momento de crise, principalmente, não só a grande, a média empresa, mas, sobretudo, o micro e pequeno empresário, com programas que venham diferenciá-los para garantir não só os investimentos, a manutenção da produção e a manutenção, sobretudo, dos empregos. Por isso, neste momento, deixo como recado e sugestão, sem dúvida nenhuma, para que, em nome dos diretores Moraes, vice-presidente do banco, do diretor Pissetti, aqui do Paraná, que o BRDE, a exemplo do Banco do Nordeste, do Banco do Amazonas e de outros bancos de desenvolvimento, tem com o BNDES um papel fundamental nesta crise que se abate sobre o país. Muito obrigado. Nós estamos, com o pronunciamento do Renato, continuando a construção de uma plataforma prática de preocupação dos empresários e, no caso do Renato, de um banco que financia ou deve financiar o desenvolvimento. Em seguida, eu convido para uma intervenção o João Carlos de Nóbrega Pêssego, que representa o presidente do Banco do Brasil e é o superintendente comercial da região sul do Banco do Brasil. Governador Requião, vice-governador Pessutti, demais autoridades da mesa, senhores e senhoras. Gostaria, em primeiro lugar, governador, de agradecer ao convite ao Banco do Brasil para participar desse evento. Não poderíamos nos furtar, o Banco do Brasil, como todos sabem,
é um banco que atua desde a pessoa física, faz os empréstimos para micro, pequenas, médias, grandes empresas e tem uma atuação destacada no agronegócio, na agricultura familiar, no agronegócio deste país e também no comércio exterior. A nossa presença aqui nesse evento nada mais é do que uma reafirmação da parceria que existe entre o Banco do Brasil e o governo do Estado do Paraná. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, governador, e nos sentimos muito honrados em fazer parte desse evento. Muito obrigado. Afinal, João Carlos, o Banco do Brasil é nosso, é do Brasil, e não poderia deixar de estar presente num evento como esse. Eu vou abrir uma exceção para o plenário. Por um erro de organização, o representante presidente da Federação do Comércio está no plenário. E é muito importante para nós a sua opinião sobre o momento. Então, quero convidar o nosso amigo Darcy Piana para também rapidamente ocupar a tribuna. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso governador do Estado, Roberto Requião. Cumprimento também as demais autoridades da mesa, os companheiros de plenário. A Federação do Comércio tem feito um trabalho muito grande na orientação e na preservação dos nossos empresários no Estado do Paraná. Mas preocupada também com essa crise de que não é uma marola pequena, mas é uma avalanche que chega no nosso país e os nossos empresários precisam estarem preparados para enfrentar essas dificuldades. Eu acredito e creio que a iniciativa do governo do Estado do Paraná em reunir esses economistas, jornalistas, conhecedores da economia do mundo todo é fundamental para que a gente possa discutir profundamente essa crise. Eu não quero me lembrar, e disse isto hoje, inclusive, para alguns amigos, do mês de fevereiro, de março. Nós vamos passar este final de ano, por certo, vendendo ainda com os recursos do 13º, de férias, e inclusive dos recursos das demissões que estão acontecendo. Mas depois de passar esse aspecto, nós vamos ter dificuldades, como disse nosso companheiro Áquil, e as coisas vão ficar muito difíceis. Nós ouvimos e acompanhamos toda essa evolução. Quando a ABIMAQ, que mais ou menos trabalha com 280 mil empregos nesse país, anuncia uma carnificina, isso é pronunciamento do seu presidente, em que prevê demissões na ordem de 145 mil funcionários. Quando nós vemos o setor automotivo com 380 mil automóveis no pátio, mais 200 mil automóveis nas nossas concessionárias. Quando nós começamos a sentir que a agricultura começa demissões, quando nós começamos a entender que o comércio, a partir de janeiro e fevereiro, começa, e por ser ele o que mais emprega nesse país, e só no Paraná nós passamos de 1.700.000 empregos, nós vamos ter grandes dificuldades de fluxo de saída de mercadoria dos nossos negócios. E nós esperamos de que, à luz dessas discussões, a gente possa encontrar uma solução não apenas na questão do juro, do câmbio, mas principalmente na preservação da nossa empresa, dos nossos investimentos, que é fundamental para a continuidade dos nossos negócios do comércio. Quando a agricultura não vai bem, e quando nós começamos a ver de que até 90 ou 120 dias atrás, o etanol e o açúcar eram o diamante e o ouro desse país. E a partir de agora, nós vemos o açúcar cair 50%. E o etanol, quando
o barril do petróleo estava a 156 dólares e hoje é a 44, 43, por aí, o 42, vocês imaginem o que vai acontecer com essas 280 refinarias ou investimentos que foram feitos nessa área. Então, quando o agronegócio cai, o nosso comércio vai ter dificuldade e assim por diante. Então, eu acho que nós temos que discutir isso com muita propriedade e eu quero aqui louvar o nosso governador e toda a sua equipe por esta iniciativa em que a gente possa discutir aqui no Paraná e nesse país as nossas soluções futuras. Muito obrigado. O nosso Darcy Piana, presidente da Federação do Comércio, pegou um gancho importantíssimo nesse seminário. Nós temos que aprofundar as análises, porque este não pode ser um seminário lampedusiano, gattopardiano, famoso livro do escritor italiano Il Gattopardo. Mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Este tem que ser um seminário de debates. Nós convidamos pessoas de diferentes posições ideológicas, filosóficas e de diversas inserções sociais e na economia. Nós queremos um seminário radical, no sentido latino ou italiano da palavra, radical de radice, ir à raiz das coisas. E convidamos agora para uma intervenção um dos co-organizadores do seminário, membro ilustre da família Costa, o nosso engenheiro Dark Costa. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o governador Roberto Requião pela coragem que ele teve em aceitar uma proposição minha e do Lessa de organizar um evento desse para nós discutirmos os rumos do Brasil. Porque só faz sentido discutir a crise pensando no futuro desse país. É interessante entender que esse país tem características muito interessantes. Ele se inseriu no mundo de forma completamente nova após uma grande crise, 1929. O Brasil, em 1929, ou durante todo o Império e os primeiros anos do século XX, foi um país exportador de café. Se inseria na economia mundial pela produção de café, exclusivamente café. E a crise de 29 atinge o Brasil de uma forma brutal, porque todos vocês sabem que o café é uma especiaria pós-sobremesa. É alguma coisa que pode ser dispensada em época de crise. Mas nós fomos capazes de enfrentar aquela crise, como o Staub colocou muito bem, fomos um país que saiu daquela crise numa posição muito melhor do que havia entrado. Por que fomos capazes de fazer isso? Porque fomos capazes de ousar, de inovar. Quando todos diziam que tínhamos que cortar gastos, o governo de Getúlio Vargas comprava café para queimar. E, ao fazê-lo, criava as condições de se construir um mercado interno. E, ao fazê-lo, criava as condições de se constituir uma indústria, de diversificar uma economia, de se construir um processo do qual era possível se imaginar um país diferente, urbano, um país capaz de se inserir dentro de um outro contexto. A razão desse seminário não é só discutirmos o que estamos vendo. A razão desse seminário é pensarmos no nosso futuro, pensarmos no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, porque as crises passam, mas o Brasil vai ficar. Muito obrigado. Para um comentário, com a sua extraordinária capacidade de síntese e precisão, o economista, ex-reitor da Universidade do Rio de Janeiro, ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa.
quero, como professor e ex-reitor de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, transmitir ao governador Roberto Requião um muito obrigado pelos estudantes e professores do Brasil, porque a disponibilização destes debates no âmbito universitário está prevista como um desdobramento desse seminário, e é esse um dos subprodutos que nós temos muita esperança de ter peso na história da construção desse país. Muito obrigado. Agora, eu creio que, como professor, eu vim muito para aprender. Então, eu posso listar centenas de perguntas, mas vou listar apenas 3. A primeira pergunta é a seguinte: essa foi a crise do mundo da globalização financeira. É inquestionável que esta é uma crise de uma superestrutura financeira que se criou ao longo de 25 anos, aonde o produto de todos os países vale 60 trilhões de dólares, os ativos financeiros primários sólidos valem 130 trilhões de dólares e ninguém sabe ao certo se crê que existem 540 trilhões de derivativos financeiros. É evidente que essa superestrutura quebrou e está em claro processo de desmoronamento. Quer dizer, nenhum banco de investimento importante sobreviveu no mundo. Na Europa, os governos europeus têm feito intervenções em bancos quase que diariamente. Então, a primeira pergunta é o seguinte: essa crise de globalização financeira deixará para o mundo que tipo de organização financeira? Uma única coisa eu posso afirmar: não será uma solução à la Lampedusa. Não haverá uma reprodução desse espetáculo absolutamente surrealista que foram os 25 ou 30 anos de construção desta enorme bolha que explodiu. Até porque os sobreviventes da explosão vão pegar uma espécie de fobia a bolhas. Então, qual será o sistema financeiro que sobreviverá? Primeira pergunta. A segunda pergunta, que eu acho que vem quase que imediatamente, é a seguinte: como o mundo tratará geopoliticamente essa crise? Enormes crises mundiais foram resolvidas, nos ensinos dos historiadores, por guerras mundiais. A única certeza que nós temos é que guerra mundial não haverá. Agora, o problema geopolítico está colocado. Está colocado. Por onde vai se desdobrar esse processo geopolítico? Ninguém sabe. Vai ser no sentido da criação de organizações de cooperação internacional extremamente sólidas ou hiperequipadas, ou, dado o grau de destruição que foi feita pela ideologia neoliberal das instituições históricas dos diversos países, haverá, pelo contrário, um renascimento de projetos nacionais. Aparentemente, a pergunta é a seguinte: iremos, por revitalizar o conceito de nação, ou haverá um apelo e uma mobilização total, mundial, cósmica, pela cooperação entre povos? Eu acho que são algumas perguntas que esse seminário certamente não conseguirá responder, mas espero que forneça munição para que essas sejam as discussões a serem travadas em todos os lugares, em qualquer mesa de botequim, se nós imaginamos que a humanidade tem futuro. Muito obrigado.
O governo do Paraná oferece esse seminário democrático, aberto de contraposições de ideia, ao Brasil, ao presidente Lula e ao governo federal. Não é um seminário de crítica partidária, mas é um espaço de discussão de todas as teses. Ele será tudo menos um seminário gatopardiano. Nós não vamos gerar aqui, ao contrário do gato pardo do Lampedusa, uma pequena jaguatirica das matas paranaenses. A ideia é que esse seminário aprofunde as questões e coloque propostas razoáveis para serem consideradas. Jamais imaginamos que possamos dar uma fórmula definitiva para a crise, mas vamos tratar de esclarecê-la. É importante que o povo brasileiro escute o que deve escutar, e não o que gostaria de escutar e o que a grande mídia repete a cada dia, com a ocultação de fatos que ocorrem no mundo inteiro. E eu, para o encerramento desta reunião de hoje, renovando o convite para amanhã às 9h30, participarmos do debate sobre a crise e a economia mundial, redesenhado agora com a participação do Aloysio Mercadante, do Nildo Euriques, do Andrei Kobayov, do Mário Di Constanzo, do Maurílio Leopoldo Schmidt. E à tarde, crise e sistema financeiro mundial, com a participação de Alex Izurieta, economista sênior da ONU, Tom Paley, José Carlos de Assis, Mário Lettieri e Paolo Raimondi da Itália. E para o encerramento, que será feito à perfeição, com a mesma concisão e profundidade do pronunciamento do Dr. Carlos Lessa, eu passo a palavra para o meu vice-governador Orlando Pessutti. Para que sejamos ser o mais conciso possível, falo daqui mesmo, desta mesa. Quando o governador Requião fala na floresta, fala na Jacatirica, me vem à mente esta crise toda que aqui foi mencionada, me vem à mente a história do pássaro, que havendo grande incêndio na floresta, corre para o rio, corre para a lagoa, pega com seu bico a água e tenta apagar o incêndio. E aí a pergunta tradicional que se faz a ele, que de nada adianta aquilo, e ele responde que a parte dele ele está fazendo. Também me ocorreu aquilo que disse o presidente norte-americano, que não perguntassem o que a América pudesse a eles fazer, mas o que todos eles pudessem fazer para a América. Me ocorre, então, nesse momento, de ressaltar, governador Requião, a iniciativa do governo do Paraná, a iniciativa de se colocar a televisão pública a serviço do público brasileiro e do público de todo o mundo, das mais diferentes camadas sociais e das mais diferentes linhas de pensamentos e de formulação ideológica. É evidente que numa hora dessa, em que nós estamos aqui com a TV pública aberta para o mundo, trazendo opiniões da maior diversidade, que serão certamente ao final, pelo Dark, pelo Lessa, pelo Benjamin, por outros tantos companheiros de organização desse evento, como é o caso da Casa Civil do Dr. Iataura, a Secretaria de Planejamento do Enio, a comunicação do nosso secretário Benedito, a nossa televisão do Marcos Batista, será tudo isso, serão todas essas propostas sintetizadas, sistematizadas, para que nós possamos daí tirar um extrato daquilo que este seminário produziu. Por esta razão, eu vejo como de fundamental importância o que está sendo feito pelo governo do Estado do Paraná, e que não deveria este seminário merecer as críticas muitas vezes infundadas que vem recebendo daqueles que, ao invés de criticar esse seminário, deveriam estar aqui trazendo as suas boas ideias, suas boas propostas de como poderíamos fazer para assegurar o crédito nesta hora tão importante em que o crédito começa a desaparecer, de como cuidar do câmbio, que foi aqui tão mencionado, que precisa ter uma política de câmbio
devidamente ajustada, de como baixarmos os juros, já que isso lá na Inglaterra foi feito num percentual de 33%, aqui também, quem sabe, poderia ser feito. Então, aqueles que estão a nos criticar, ao invés disso fazer, deveriam estar colocando os seus espaços e trazendo aqui a sua presença física e a sua ideia para contribuir da mesma forma que o pássaro tentava contribuir para que o incêndio da floresta se apagasse, fosse eliminado, que eles viessem aqui para que, com as suas simples ideias, pudesse contribuir para que essa crise pudesse ser um rumo diferente e não tão prejudicial ao nosso país. Por isso, eu repito, o governo do Paraná e a TV pública estão cumprindo o seu papel de fazer a sua parte, ao manter uma política de investimento firme e forte no Estado do Paraná. Está aí o nosso Programa Estadual de Desenvolvimento, o PAC do Paraná. Ao mandarmos à Assembleia Legislativa e lutarmos para aprovar essa mini-reforma tributária, diminuindo de 18% para 12% o ICMS de 95 mil itens. E ao realizar este seminário, trazendo inteligências do mundo inteiro para dar a sua contribuição, para que possamos juntos construirmos uma proposta e mostrar que há outros e bons caminhos para o nosso país. Era isso, muito obrigado. Eu quero devolver o sinal para a Paraná Educativa, que continua com a sua programação, e reiterar o convite para que todos sintonizem amanhã, às 9h30 da manhã, a Paraná Educativa, e às 2h30 da tarde, a continuação do debate. Mas para os que me conhecem, vocês sabem que seria muito difícil eu não reproduzir aqui uma brincadeira do Eugênio Staub, quando o Pessutti falava no pássaro que queria apagar o fogo da floresta. O Staub disse, esse pássaro foi que deu origem à passarinhada com polenta que de tanto gostam os italianos do Paraná. Uma boa noite para vocês. Vamos conversar agora com o governador. Eu gostaria que o senhor avaliasse como foi esse primeiro dia de discussão, quando os empresários colocaram principalmente os temores e as preocupações com essa crise. Foi um dia menos de discussão e mais de elaborar a situação. A preocupação prática do empresariado brasileiro. Agora, com os especialistas que trouxemos do mundo inteiro, nós vamos aprofundar as raízes da crise. O que é que nós precisamos mudar? Eu, pessoalmente, gostaria que, nessa oportunidade, o Brasil pudesse reformular muito da histórica política econômica, o desenvolvimento dependente do Fernando Henrique. Nós não devemos depender em profundidade como dependemos hoje da tecnologia de outros países, de capitais externos, que são sempre bem-vindos, mas o país tem que depender do seu próprio povo, da sua capacidade de consumo e entrar pesadamente no comércio internacional. Não é uma reforma lampedusiana, gatopardiana, mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Nós queremos um seminário radical, do italiano radice, um seminário que vá às origens, às raízes. Radice é raiz, as raízes da crise. E não é um seminário que pretenda criticar governo, mas é um seminário que pretende esclarecer as coisas. Não dizer o que todo mundo está dizendo. A imprensa vinculada aos grandes capitais, ao capital financeiro, à exportação, mas dizer o que o povo precisa saber. E iluminar com as inteligências que trouxemos aqui a grande discussão da crise financeira dos Estados Unidos e os seus reflexos no Brasil e no mundo. O empresário Eugênio Staub colocou que espera uma ação efetiva do governo. O senhor acredita que esse é realmente o caminho? O governo está tomando medidas. O governo liberou o compulsório. O que os bancos fizeram? Não repassaram para o setor privado. Seguraram o compulsório, aplicaram em títulos do Tesouro que não rendem quase nada, sob o pretexto de garantir a liquidez. É preciso patriotismo nesse momento e uma análise que leve à correção das origens da crise, do impacto que causa no Brasil. Nós discutimos muito aqui a crise de 27 e 29, quando o nosso país conseguiu sair
desse processo todo, associando os excedentes econômicos da economia cafeeira ao setor metal mecânico em São Paulo. Foi naquela época que o café veio para o Paraná, saindo daquela região de Ribeirão Preto. O modelo econômico tem que ser discutido. E as alterações que nele devemos fazer devem ser, pelo menos, sugeridas por esse seminário. A exemplo da crise de 29, como os empresários colocaram, é um bom momento para o Brasil se mostrar, para o Brasil mostrar que é forte? O clichê agora, a frase feita é o seguinte: crise em chinês é grafada com o mesmo ideograma que define criatividade. Precisamos ter criatividade. Hoje já foi também uma exposição dessa multiplicidade de ideias. O senhor acredita que vai ser assim até o fim? Hoje foi uma exposição. As ideias, na verdade, a crítica em profundidade vem a partir da manhã. Amanhã às 9h30 temos aqui a crise mundial com belíssimos palestrantes.